Olá, boa noite. Como sempre, vou colocando aqui, ó, comentário para fixar o tema da nossa live de hoje. Boa noite, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo direitinho? Né? Antes era sobrancelha ok, maquiagem ok, agora é imagem ok, som ok, tudo ok. Sheilinha, seja bem-vinda. Paula, tudo bem? Vamos ver quanto tempo o Luca vai me deixar ver. Traz ele também, né? Tá tudo certo. Vem participar também, tá tudo ok. Muito bem. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Que bom ter vocês aqui, né? É uma pena que esteja nessa situação, certo? Em todo esse cenário. Quem que ia imaginar? Nunca antes na história da humanidade a gente ia imaginar vivenciar algo assim, né? Super inusitado. A live da semana passada, se você não viu, ela foi curtinha, durou 18 minutos. E, gente, tá lá no YouTube, tá? Eu coloquei lá no YouTube. Eu tava falando e eu esqueci. Eu tinha sido avisada que ia ter um tal de panelaço. Agora não me pergunte se esse panelaço era pró-Bolsonaro, contra Bolsonaro, se era pra enfermeiro, se era pra médico, se era pra mãe, sei lá pra quem que era o panelaço. Mas começou um panelaço aqui, não sei se deu pra ouvir depois no finalzinho do vídeo, que eu falei, gente, sem condições de eu continuar a live com esse panelaço. E aí, completamente parei e encerrei lá. Mas se você ou ficar curioso, curiosa, ou tiver lá 18 minutinhos, vale a pena entrar lá no YouTube para assistir, que eu falei sobre o choro da criança, como o choro da criança influencia nas suas emoções como adulto, e principalmente se você tem filhos, por que você às vezes sente tanta raiva ou vontade de calar e de silenciar logo o choro dessa criança, tá bom? Muito bem, então que bom ter vocês aqui. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre como manter a saúde emocional em tempos de isolamento social. O nome é bem pesado, né? Isolamento social. Porque dá a impressão que você realmente está afastado de todo mundo, só que você está na sua casa com as pessoas que você ama, né? Ou pelo menos deveria. Com as pessoas que você escolheu amar. Ou pelo menos deveria. E nem sempre essas relações são fáceis, por mais que você tenha escolhido, se você tem aí marido, filho, por mais que você tenha escolhido conviver com essas pessoas, não significa que conviver 24 horas por dia seja a coisa mais fácil do mundo, tá? Porque a gente está acostumado a trabalhar, né, normalmente, tá? Tudo que a gente vai falar aqui é no âmbito geral, mas normalmente a pessoa trabalha durante o dia, a criança na escola, essa família se encontra durante a noite, durante algumas horas, vão dormir e tem o final de semana, que aí é voltado para o lazer, para visitar parente, enfim. Então, é uma convivência, né, durante pouco tempo, não a maior parte do tempo. E, de repente, todo mundo se vê obrigado a conviver 24 horas com essas pessoas. E nem sempre essa convivência é de uma forma amena, porque você começa a vivenciar alguns sintomas que você não vivenciava antes, ter contato com coisas que você não tinha antes, ter contato com as suas próprias emoções, coisa que você não tinha antes. E se você é mãe, mulher, e tem ainda o home office, tem um trabalho que veio do escritório para ser feito na casa, competindo com demanda de casa, demanda de criança, lição de escola, enfim, tudo isso pode ser aí um caos na sua vida e é sobre isso que a gente vai falar, tá? O que eu tenho ouvido muito, principalmente nos atendimentos aí, assim que começou essa história, né, do coronavírus, muitas pessoas têm trazido queixas de sintomas de ansiedade. Então, uma falta de ar, essa sensação, né, de estou em isolamento, dá uma sensação de prisão, como se fosse uma prisão domiciliar. Então, as pessoas têm trazido esse tipo de queixa. De falta de ar, de taquicardia, de tremedeira, insônia, ou parte para compulsão alimentar, né? Então são sintomas de ansiedade que é completamente normal, ninguém tá ficando louco, tá bom? É comum, é normal. O que a gente precisa fazer é conseguir identificar essas emoções e aprender a lidar melhor com elas, tá? E aí a gente vai falando aí ao longo dessa live de hoje algumas dicas de como fazer isso, tá bom?
Hoje o nosso bate-papo, a nossa live vai ser compartilhada, vocês me pediram, né? Live compartilhada, na medida do possível eu vou fazendo. Hoje a nossa convidada especial é a Roberta Rocha, é uma psicóloga, uma amiga, uma mulher maravilhosa, que é de luz, de inspiração na minha vida. Trabalhamos juntas, tivemos a oportunidade de trabalhar juntas no mundo corporativo. E agora as nossas trajetórias estão parecidas, né? Como mãe e como profissional, como psicóloga, escolhendo acolher mulheres também, tá? Ela solicitou aqui a participação, deixa eu ver se eu consigo resgatar. Que ela já... Seja bem-vinda, Rô. A gente fez um trabalho lindo lá na empresa, né? Principalmente na época de formação de estagiários, de jovens. Foi muito, muito bacana. Oi, Rô, seja bem-vinda! Saudade! Obrigada, saudade! Ai, que bom estar aqui com você. Bom, Fiquei, né? fiquei até emocionada quando você falou de mim, né? Eu tô muito sensível esses dias. Estamos todas, né? Estamos todas. Realmente É, mexe com as emoções da gente. E é engraçado que a gente sempre falava da questão de se desconectar do mundo virtual para se conectar uhum, com quem você está. E hoje, o mundo virtual tem sido a ponte de conexão com quem a gente quer, com quem a gente ama, além das pessoas que convivem com a gente. Então, quantas famílias agora não têm feito um monte de videoconferência para se ver, se falar? Então, a tecnologia, se ela é usada, bem utilizada, ela pode sim ter muitos benefícios, né? Conta um pouquinho pra exatamente, gente, né? Rô, para quem não te conhece, para quem está chegando aí na live agora, conta um pouquinho de quem você é, o que você faz. Bom, eu sou mãe, né? Psicóloga, filha, irmã, aí vários papéis. Hoje eu atendo exclusivamente mulheres lá no consultório. Faço também alguns encontros, né? Rodas de conversa, círculos de mulheres e atuo com muitas mulheres, né? Então, assim, eu tenho mães, empreendedoras que todas estão vivendo este momento também, como você disse lá no início, mais ansioso e é para ser mesmo, né? É natural que a gente sinta essa. Para mim tá travando um pouquinho, eu não sei se para você está também Não, o por vídeo, enquanto não. não? Tá. Tá. Então tá bom. Se Eu tiverem, vi que em coloca aqui nos várias comentários para lives. eu saber. É, tá. Eu vi que Ah, em não, o várias lives ambiente da internet acontecendo, agora né? ficou. É, É concorridíssimo. é. Quem sabe dessa vez a gente também aprende a usar esse recurso com mais consciência, né? Com mais presença também, né? Consciente Uhum, e uhum. presente. É isso mesmo, é isso mesmo. E para quem, se você veio do perfil da Roberta e não me conhece, eu sou a psicóloga Camila Santana e faço um trabalho com mães. Então, eu atuava no mundo corporativo e fiz uma transição de carreira para viver o meu propósito, que eu sabia que eu podia ajudar muitas mulheres que estão começando essa jornada materna para ser de uma forma mais leve, mais acolhedora, mais consciente, trabalhando tudo que envolve esse universo da maternidade, né? Como um todo, tá? Eu queria trazer 3 pontos interessantes aqui, até para fazer o gancho para nossa conversa, tá, Ru? Algumas pessoas devem ter reparado que está virando até piada a questão dos idosos com relação a esse isolamento, né? Dos velhinhos teimosos, o quanto é difícil manter eles em casa, que eles Uhum. não querem, enfim. Uma abordagem que eu queria trazer aqui, ou pelo menos algo a se pensar, na maioria das vezes, esses idosos podem estar sozinhos, né, já vivem sozinhos, e eles já precisam vivenciar o tempo todo com a ideia da sua própria finitude, né? E a ideia de que em breve tudo isso vai acabar. Estar indo em mercado, farmácia, banco, batendo perna por aí, é a forma que eles encontram de se sentir vivos, de estarem vivos. E de repente, quando eles se veem privados de tudo isso,
E tendo que entrar em contato com essas emoções da finitude, isso é muito angustiante. E principalmente se eles vivem sozinhos. Então, assim, não ridicularizem, né, esses idosos. Procurem entender dessa forma e procurem estar mais próximos virtualmente ou por telefone, acolhendo isso que eles possam estar vivendo, tá? Isso com relação aos idosos. Esse isolamento, ele acaba, falando um pouquinho de relacionamento, de casamento, ele acaba se intensificando. Dá para ir para os dois extremos, então depois da quarentena a gente pode ter um monte de divórcio, a gente pode ter um monte de bebezinhas nascendo em dezembro, né? Indo para esses extremos. E também mexe muito com as crianças. As crianças, elas ficam diferentes, elas sentem diferentes. Alguns pais escolhem ou não a se aprofundar ou não na explicação do que está acontecendo, depende também da idade, do entendimento dessa criança, mas fato é, essa criança ela vai apresentar mais comportamentos desafiadores. Ela vai ficar mais ansiosa, ela vai ficar mais teimosa, ela vai ficar exigindo mais de você, e você também precisa mais de você, né? Você, mãe, você, mulher, também precisa mais de você. Como que você vai conseguir dar mais para o outro se você não tem nem o suficiente para si? E lidando com toda essa angústia, com todo esse não saber o que vai acontecer, né? Algumas situações fundamentais aí para lidar com todo esse universo com tudo isso que tem acontecido, tá? Olhar para essas emoções, acolher essas emoções, não ignore essas emoções, tá? Tenha um propósito durante esse tempo. O que você vai fazer com esse tempo na sua vida e tenha uma rotina. E aqui eu convido a Rô para poder falar um pouquinho sobre a sua rotina, como que você tem feito aí, porque você também, assim como eu, casada, com criança pequena, mais ou menos na mesma faixa etária, como que tem sido estruturar a rotina de duas pessoas trabalhando e uma criança demandando? Uhum. Olha, a primeira semana, que foi a semana passada para nós, foi caótica, né? Porque assim, eu não posso atender ao lado do molden, porque fica perto da sala, né? E para poder atender eu preciso ter uma privacidade. Então, a primeira semana foi bem intensa, porque também teve o impacto, porque o problema para mim não é estar em casa, é estar privada de sair de casa, né? Uhum, uhum, E então, assim, isso, assim, 2 dias da semana passada mexeu bastante comigo, né? Também mexe um pouco com a impotência para algumas coisas, né? Quando a gente uhum, olha para o social, assim, né? Que a gente tem essa preocupação também, até por conta de vários cenários que a gente atende, né? De uhum. várias pessoas. Então, a primeira semana não deu para estruturar nada. Quem conseguiu estruturar, meus parabéns. Mas aqui, e essa semana eu já senti que já tem um início de uma adaptação dos três, né? A Maria hoje Uhum. até falou na hora que a gente estava almoçando, porque o André ainda não tinha vindo almoçar com a gente. E aí ela falou: Nossa, mamãe, vocês trabalham muito, né? Então, Linda. assim, Então, ela tá vendo isso. Ela tá vivendo, ela compreende que ela não pode sair. E assim, uma Uhum, coisa que eu digo, enquanto mãe mesmo, né? Tem uma preocupação das mães, das crianças ficarem entediadas. E eu uhum, penso que nós ficamos muito mais entediados, porque eles, se você chegar e perguntar para ela o que que você quer fazer, ela sempre vai querer fazer alguma coisa. E ela uhum, vai arranjar alguma coisa para fazer dentro de casa, né? uhum, Então, é importante também a gente se desapegar um pouco dessas coisas de que não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem isso para fazer, olha esse uhum. vídeo, né? Aquela mãe recreadora, a mãe não sei o quê, a mãe... Gente, calma.
Eu sou a É. mãe que tá dando pra ser. Ela tá comendo, ela tá tomando banho, ela fica na TV quando a gente tem que fazer alguma reunião, aí ela vem Uhum, brincar, ela espalha tudo. Então, assim, é isso que tem para essa semana. É isso. uhum. Talvez a próxima seja um pouco melhor, eu venho aqui te contar depois. E tá tudo bem, É, né? E tá tudo bem. não, tá Querer ser tudo a mãe bem, perfeita do assim, Instagram, gente, não dá, né? não. Larga, sai dessa vida, sabe? A mãe perfeita do grupo de mães, a mãe perfeita do grupo da escola. Ninguém tá competindo com ninguém, tá? Ou fica, ai, mas Não. nossa, meu filho só pode ficar tantos minutos na tela. Gente, em tempos como esse, faça o que é possível. Cuida do Ai, depois a conteúdo, gente mas, faz né? um detox, né? É, Depois a sabe? gente faz o Então, detox, faz o que é gente. possível. Agora, Não se culpe por isso. Não se. Ai, só tá comendo tranqueira. Tudo bem, dá uma equilibrada. Você não vai ter liberdade de ir à feira, de levar a criança para escolher alimento. Ok, ok. Não sofra com isso. Né? Essa sensação de ansiedade, de tentar ter o controle de tudo. Gente, o que aconteceu, né? Esse coronavírus veio para dar um tapa na cara da gente de que a gente não controla nada. Nada, absolutamente nada. Aliás, sabe o que você controla? Os seus pensamentos, os seus uhum. comportamentos, né? Isso diz respeito à sua saúde emocional, como que você tem lidado com a sua saúde emocional. Isso sim você controla. Você não controla o comportamento do outro, você não controla estatísticas, você não controla as discussões em rede social, você controla quanto tempo a sua televisão fica ligada, demandando notícia e informação. Você controla o que você escolhe consumir em termos de Hum, conteúdo na internet. Isso você consegue controlar. E isso já reduz muito os sintomas de ansiedade, né? Essa sensação de tentar ter o controle de tudo, que acaba liberando um monte de hormônio do estresse, que é o cortisol, que baixa a imunidade, te deixa sobrecarregada, né? E te deixa com uma sensação de sufocamento com tudo isso que está acontecendo nesse momento. Falando um pouquinho de rotina, aqui, então, tem meu marido, ele trabalha de home office, ele consegue trabalhar facilmente de home office. Eu tenho alguns atendimentos online, eu tinha algumas rodas presenciais que estão suspensas. E eu tenho a minha filha que ia para a escola meio período. Né? O que eu procuro fazer? Tentar manter para ela a rotina de, se for para fazer as tarefas da escola, que a escola mandou, faço à tarde, porque é o horário que ela ia para a escola, para ela não sentir muito. Na semana passada, que todo mundo estava tentando se adaptar, ela me perguntou, mamãe, por que agora todos os dias são iguais? Então a sensação para ela é que estava tudo igual. Outra pergunta que ela me fez: mamãe, por que agora você limpa a casa o tempo todo? Só que o tempo todo foi uma vez por semana que eu separei para fazer a faxina, mas como ela não me via fazendo isso, né? Eu tenho alguém que me ajuda, eu fazia no momento em que eu estava mais tranquila, que eu não estava com ela. Ela está questionando o que está de diferente, né? E ela questiona também, porque a gente mora em apartamento e da nossa sacada dá para ver a piscina, dá para ver o parquinho. Então, mamãe, por que a gente não pode ir na piscina? Por que a gente não pode ir no parquinho? Né? Eu escolhi poupar ela de grandes explicações. Disse somente que tem uma gripe muito forte lá fora, que a gente não sabe quem tem, quem não tem, a gente precisa se proteger, até para proteger quem a gente ama também. E ponto, a piscina está fechada, o parquinho está fechado, vamos fazer outras coisas, acabou. Aqui a gente não assiste TV aberta, então não fica rolando notícia o tempo todo. Ela não sabe o que é coronavírus, mas tudo foi uma escolha, né? Como a gente escolheu lidar com esse tema e por ela, tudo bem, vamos brincar, mamãe, sabe? É o tempo todo. E aí também tem a questão dela demandar. Às vezes ela fica um pouco entediada do mamãe, eu quero brincar com você, eu não quero brincar sozinha, e por aí vai. A gente vai conseguindo equilibrar. Então eu supro ela de atenção quando eu percebo que ela já está mais brincando sozinha com a imaginação dela, aí eu vou me afastando e já avisando, olha, agora a mamãe vai trabalhar, agora a mamãe vai fazer tal coisa, enfim. Então tem fluído desse jeito, tem fluído dessa forma. Eu acho que uma coisa interessante que a criança faz, você deve perceber isso com a Maria também, é o quanto a criança nos convida a olhar o aqui e agora.
a estar presentes no momento e não preocupada com o que vai acontecer daqui 30 dias, 40 dias, 3 meses, um ano, não é? Exatamente. E essa naturalidade que a criança traz para a gente, né? De vamos viver o hoje. E essa é uma das nossas maiores, vamos dizer assim, oportunidades que a gente tem nesse momento com com essa crise, né? Assim, que a gente Uhum. que nós estamos passando, o mundo está Tem os passando, né? aprendizados, né? Então, exatamente. Então, Uhum. assim, a oportunidade de viver o tempo presente e de aproveitar o tempo que tem, né, dentro desta rotina, então, assim, de trabalho, de escola, também a oportunidade da gente valorizar a forma com que a gente vive, né? Então, assim, elas valorizarem a escola, elas valorizarem o Uhum. parquinho, valorizarem a piscina. Uhum. Então, nesse momento de privação, nessa dualidade, né, do bom e do ruim, né, a gente vai realmente sair mais evoluídos, aqueles que querem também, né? Que querem sair deste lugar de Eu acredito reclamar, porque muito assim, nisso. a vida, ela já existia antes dessa pandemia, né? Então, muitas coisas vão acontecer por causa da pandemia, mas muitas coisas que nós não olhávamos, agora a gente vai precisar olhar. É uma, é Tá pela travando um falta que pouquinho a para gente mim aqui. agora vai Oh. é na falta que a gente agora vai valorizar mais a presença, né? Uhum. É isso mesmo, né? E o quanto a gente pode aprender de fato com o que acontece. Olhar o aspecto positivo de tudo isso ajuda a gente a passar por isso de uma forma melhor, mais leve, porque pode ser mais leve. Né? Isso você consegue controlar, a forma como você Uhum. lida com as situações. A situação em si, ninguém consegue controlar. Não. Tem uma pessoa que fez uma analogia também disso que a gente está vivenciando com as etapas do luto, porque querendo ou não, foi uma perda, a gente perdeu a liberdade, né, de ir e vir, de ir onde a gente quer, enfim. E aí, a primeira fase aí do luto é a fase de negação, aquela fase em que todo mundo achava que era tipo férias, ou vou, Uhum, né, conversar uhum. com todo mundo, ou é exagero e por aí. Depois vem a fase da raiva, que me parece muito do que a gente está vivenciando essa semana, com pronunciamento de um, fala do outro. Então as pessoas estão trazendo essa raiva, né, com o que está acontecendo, querendo trazer culpado, enfim. Uma outra etapa do luto seria a barganha, então tá bom. Então eu vou tentar aprender, que é quase que a gente fica tentando fazer aqui, né, Rô? Então eu vou tentar aprender a viver o aqui e agora. Talvez não seja tão ruim, talvez depois eu vou valorizar mais ver os meus pais com meus filhos, talvez depois. Então vem essa questão de trocar. É provável que muitas pessoas vão apresentar sintomas de depressão, de tristeza, de melancolia, de vazio, para então vir a aceitação. Quando a gente fala dessas Sim. etapas, não significa contadinho, tá? Hoje eu estou vivenciando isso, amanhã acordei, agora eu estou nessa fase. Não é isso. É fluido, é um ir e vir. Não necessariamente acabou uma fase, eu não vou voltar para aquela fase, tá? Mas é mais ou menos isso que está acontecendo com a gente, o que a gente vai passar, o que o pessoal vivenciou lá na Itália e que a gente está caminhando para isso também, né? Sim, eu penso muito que a gente precisa dizer sim para tudo isso que está acontecendo, né? O processo Uhum, de aceitação não é uma passividade, fingir que nada está acontecendo, uhum, mas é aceitar que existe uma realidade, né? E é a partir desse processo de aceitação que a gente passa a integrar também
outras sensações, né? Então a gente sai um pouco, a gente transita por essa ansiedade, por essa angústia e daqui a pouco a gente começa também a entrar em contato com outras sensações a partir desta aceitação. Não dá para a gente ir contra ao que está Uhum, acontecendo. Isso só vai fazer com que a gente trave o fluxo, né? uhum, E então sim, é o que temos para hoje. Para quem pode ficar em casa, fique em uhum, casa. Para quem não pode ficar em casa, nós temos muito que agradecer, né? uhum, E eu atendo 2 pessoas que trabalham no SUS, uhum. então assim, relatos delas de como está a realidade, né, de quem está na linha de frente. Então, quem pode Sim. ficar em casa, fique em casa, porque não tem uma Uhum, receita pronta e o processo não é linear. Ele vai uhum, dar uma exatamente. bagunçada. Então, tem dia que você vai estar ok, que você está em casa, e vai ter dia que você vai olhar para a janela e vai dizer, Jesus amado, quando isso vai Uhum, passar? Né? uhum, Isso tudo é humano. Nós temos que humanizar esses nossos momentos de ansiedade, de angústia, né? Esse aperto no peito também, né? uhum. E uma coisa interessante que me veio agora, Rô, assim que as pessoas perceberam que iam precisar ficar em casa, as pessoas começaram a tentar preencher um vazio ou ter de lidar com o vazio com 1000 tarefas, tarefas para as crianças, séries imperdíveis do Netflix, receitas fenomenais que você precisa testar, um monte de exercício para você fazer, coisas para fazer. Porque normalmente as pessoas têm dificuldade de entrar em contato com o silêncio, com o vazio, com o não fazer nada, né? Claro, não fazer nada entre aspas. A gente sabe que às vezes a realidade de quem está lá com demanda de home office, criança, casa e tudo mais, é intenso, né? Mas eu achei interessante esse movimento, principalmente de rede social, do faz isso, faz aquilo, né? Seja mãe perfeita, faça isso para o seu filho, faça isso com o seu marido, aproveite esse tempo para isso. Gente, e se aproveitar o tempo para não fazer nada, tudo bem, né, gente? As pessoas têm Com dificuldade de certeza. lidar com o vazio. Tem, com tédio, né? Então, assim, por isso que nós Uhum, projetamos isso nas crianças, né? Então, assim, gente, exato. nós todas, assim, eu lembro que quando acabava a luz, quando nós éramos crianças, né? Que assim, a gente ficava com uma vela e assim, eu lembro que eu ia dormir, porque assim, eu falava, gente, então já que agora eu vou dormir. E eu deitava, ficava um tempão pensando, né? E assim, passar Uhum, pelo tédio, né? De que assim, por esse vazio, né? É importante também, né? Então, assim, e outra, nesse momento que está todo mundo em casa, né? Pai, mãe, os filhos, às vezes os avós, às vezes tem família, né? E assim, a gente mora em apartamentos pequenos, né? Porque a gente não passa tanto tempo dentro uhum, dos apartamentos, né? Mesmo com tanta gente, vai bater uma sensação de vazio, né? Porque uhum, é essa coisa também da adaptação entre o momento que nós estávamos vivendo há uma semana atrás e o momento que vamos viver, tem esse espaço aqui que é o vazio, né? E uhum. nós vamos precisar transcender por ele, sim, e não tem como fugir, porque eu falo, vai ser igual quando a gente está para entrar num trem. Se você não entrar por livre e espontânea vontade, você vai entrar por livre e espontânea pressão. Você é Então, entrado. assim, exato. Então, assim, tem uma realidade acontecendo. E o caos externo, ele vai refletir como está o seu caos interno. Então, Lindo, é Rô. É postura, isso. né? Então, assim, não é que tá fácil, que vai ser lindo, mas a minha postura diante disso, ela vem de um lugar de aceitação, porque como que Uhum, eu vou transcender se eu não aceito?
se eu nego, uhum. se eu E fico fechada, né? e o quanto é difícil as pessoas entrarem em contato com o que é delas, né? A gente vivencia isso nos atendimentos clínicos. Primeira dificuldade é a pessoa ultrapassar essa barreira de iniciar um processo psicoterapêutico, mas depois, ao longo do processo psicoterapêutico, a dificuldade de entrar em contato com seus próprios conteúdos. E agora as pessoas precisam entrar em contato com esses próprios conteúdos, e é fundamental que entre. Algumas pessoas vão precisar de mais ajuda do que outras, mas é certo que todo mundo vai vivenciar sintomas de ansiedade e sintomas de depressão. Não necessariamente que vai ter, né, o transtorno, mas que vai vivenciar sintomas disso porque está em contato com algo que nunca esteve. E tenha isso como uma excelente oportunidade para você entrar em contato com o seu conteúdo, com as suas emoções, com quem é você. Que é exatamente isso que você falou, Rô. É o seu caos interno que vai refletir esse caos que há fora, né? Como que você vivencia tudo isso. E a gente reparou também alguns movimentos de pessoas super pessimistas e tudo mais, mas também começou a emergir as pessoas, a galera de humanas, né? Que a gente brinca, a galera good vibes. Talvez isso esteja acontecendo. E eu sou desse time, né? Talvez isso esteja acontecendo para a gente aprender de algum jeito, de alguma forma. A gente está lidando com o invisível. Então, olha só que lindo. O invisível fez com que as famílias se unissem de novo, né? Com que as pessoas tivessem a oportunidade de conviver e acertar o que tiver que acertar, de se entender. As empresas entenderem que não necessariamente todo mundo precisa estar no escritório para produzir, né? O quanto a gente falava de home office lá atrás. Então é todo um cenário de aprendizado, né? Exatamente, assim, e esse vírus, né, tão invisível, veio para nos mostrar tantas coisas, né? Então, assim, também aquelas pessoas que queriam muito home office e estão vendo que não tem nada a ver com elas, né? O meu irmão falou assim, o meu irmão falou, gente, um dia na semana seria bom, mas assim, todo dia não, eu quero tomar banho, sair de casa. Então, e olha, e assim, pedia, né, para fazer home office. Então, vai ser uma oportunidade, né, de ambas as partes, tanto o funcionário quanto a empresa, ver o quanto isso é viável, né? Então, eu também vejo uma onda, e eu me apego muito nisso, a solidariedade, a compaixão das pessoas, né? Então, assim, vendo gente ajudando de tudo quanto é jeito, colegas nossas, psicólogas, colocando atendimento, abrindo canal, cada um do seu lugar, que quando a gente vai para o nosso lugar, isso tem tanta potência, tem tanta força de ajudar com o melhor que a gente pode, com os recursos que tem. Então, assim, eu não sou nem daquela otimista demais, nem a pessimista demais. Eu tô naquela onda da realista, né? Mas nessa good vibes mesmo, né? Que isso vai passar e nós vamos evoluir enquanto humanidade. Nossa, eu acredito muito, muito nisso mesmo. Que é um passo importantíssimo, individual, né? Para cada pessoa olhar para si, se perceber, e também de uma evolução como um todo, das pessoas como um todo. O quanto é importante a gente olhar com esse ponto de vista mesmo, com esse filtro, né? Olhar essa situação com esse filtro. O que eu preciso aprender com isso? Que eu estou vivenciando e o que as pessoas vão aprender, o que a humanidade vai aprender. Porque pensamento é energia, pensamento é força. Quanto mais você pensa e está vivenciando, né, notícias, gráficos, pensamentos e informações do que vai acontecer, projeções de coisas ruins, isso vai tomando conta de você. E você vai se tornando esse tipo de energia, né?
E a energia também é o contrário. Quanto mais você emanar o amor, a fé, a esperança, isso vai se tornando energia também. Isso me lembra muito, Rô, você deve ter visto já aquele experimento com arroz ou com plantinha, em que você coloca duas plantinhas e você vai tratando uma Sim, plantinha bem, né? E dá água e fala palavras positivas para aquela plantinha, tal, tal, tal. E com a outra plantinha põe a mesma quantidade de água, mas briga com ela, enfim, xinga a plantinha e tudo mais. Gente, façam com as suas crianças esse experimento durante esse período. Vai ser lindo para elas perceberem o quanto cada plantinha se desenvolve. A plantinha em que você cultivou com amor, com bondade, com pensamentos positivos, ela vai se desenvolver de uma forma completamente diferente dessa outra. Simplesmente faça, né? Tem um monte de vídeos aí, começou lá atrás, e é um experimento científico que foi feito com arroz, com água, foi feito lá atrás, mas é possível de replicar na sua casa, vai ser muito gostoso, inclusive para a gente entender esse invisível. Há tantas coisas invisíveis que a gente precisa aprender e trazer de uma forma metafórica para a gente, para a nossa vida, né? exatamente, exatamente. E assim, é tão importante, né, que a gente também aproveite esse isolamento social para a gente se recolher, né? Eu acho que é muito mais um Uhum, momento da gente se perceber, da gente se reconhecer, do que necessariamente da gente agir, né? Então, olha só, nós estamos sim, privados de sair da nossa própria casa. Então, é. assim, é, e agora? Eu faço o que comigo, já que eu não posso ir para a rua, né? Uhum. Então, assim, o que que eu Já que eu não posso faço ir para a aqui? rua, o que eu posso? Uhum, Exatamente. Então, assim, e claro, nós não temos controle lá uhum, fora, né? Estamos fazendo o possível para que os impactos sejam menores, né? Assim, uhum, as autoridades, né? Quase todas, né? Estão fazendo o possível para que os impactos sejam mínimos, uhum, mas todo mundo vai ser impactado de alguma forma, uhum. seja emocionalmente, Sim, financeiramente, o uhum, mundo, né? E eu não falo só dentro de uma condição aqui Brasil, nós estamos falando de algo que está acontecendo no mundo. Assim como a uhum. guerra A teve humanidade está passando impactos, por isso. exatamente, assim como a guerra trouxe impactos psicológicos fortíssimos, né? Uhum, Assim, para todo mundo que estava vivo, esta pandemia também vai trazer impactos. E o que eu tenho controle é o que eu faço com isso, né? O que eu vou uhum, fazer com isso e não o que a pandemia vai fazer comigo, né? Mas sim o que eu vou fazer uhum. quando isso passar, porque vai passar, é transitório. Sim, Só que a gente não sabe quando, mas vai passar. uhum. A certeza de que vai passar, né? E eu sempre procuro, até nos meus atendimentos, ou para mim, para minha vida mesmo, olhar. Se eu não posso isso, o que eu posso? Né? Ok, Uhum. não posso sair de casa, o que eu posso dentro de casa? O que eu posso fazer? O melhor que eu posso fazer com os recursos que eu tenho neste momento. Né? Não vai adiantar nada. Se for para ficar no futuro, por alguns instantes, que seja com esperança, que seja com vibração positiva, que seja já pensando quando tudo isso passar e vai passar, como eu quero estar, né? O que eu quero ter aprendido com tudo isso. Deixa eu dar uma olhadinha no que o pessoal falou por aqui. O pessoal interagiu bastante hoje. Acho que o isolamento acaba fazendo isso, né? A gente vai para o mundo virtual aí e, Eu e acaba vi as vivenciando. meninas, a Lu tava aí, o Wesley, os nossos O parceiros pessoal de trabalho. que a gente trabalhou juntos lá na empresa. Roberta Fada Sensata e É. é mesmo. Nem tanto, gente, nem Ai, que tanto. legal. A Margarete comentou: minha mãe tá reclamando aqui que só falam dos velhos, né? E é isso mesmo. Por ser o maior grupo de risco, o pessoal acabou
comentando bastante dessa dificuldade, mas acho que ter esse ponto de vista, essa empatia com relação ao que eles vivenciam, ajuda muito a entender e ajudá-los também, né? A Exatamente. Fabi comentando da questão da saudade deles, tem muitos, e aí é um relato da minha mãe, também da minha sogra, o quanto elas estão sentindo não poder abraçar os netos. Isso elas estão Sim. sentindo bastante, né? Mais saudade dos netos que dos filhos também. Ah, com certeza. A Isso é Sheila fato. comentando, né? A Sheila comentando que a editora da Rafaela Carvalho lançou hoje um livro chamado Mãe Perfeita Não Se Usa Mais, ou algo assim. Ótimo, adoro esse negócio de mãe perfeita, pelo amor de Deus, né? Que a Sabrina comentando, que bom saber disso. Eu não sou mãe, mas nas redes vejo muito essa cobrança de que estão fazendo algo sempre. Sabe? A mãe tem que estar sempre lá, gerando 1000 atividades e virar recreadora infantil, professora. E, gente, a mãe tem que dar conta Gente, das mandem demandas dela recado também. para os pais, né? Mandem recado para os pais. Os pais Não também é? estão em casa, né? Então, assim, para aquela mãe que tem o privilégio de ter o pai, né, do seu filho ali, porque nós temos Uhum. muitas mães solos, né? Então, assim, crie uma Sim. rotina com esse pai, inclua ele na rotina, né? Porque tem muitos mesmo que não vão espontaneamente perguntar para você, olha, o que que você precisa de ajuda? Então, assim, é momento de Não sentar vai. e dizer, olha, temos uma casa e essa casa funciona com todo mundo que mora aqui. Uhum. E assim, Uhum. inclua as crianças também, né? Elas têm aí, Nas dependendo da tarefas, é isso. idade, elas já conseguem ajudar. Então, assim, a Maria já, ela na semana passada me ajudou a lavar o banheiro, ela tira o pó, ela arruma os brinquedos Uhum. dela. Então, assim, é de pequeno Uhum. que a gente já começa também a É. mostrar que essa casa, ela é de todos. E ela funciona Uhum. com Uhum. todo mundo fazendo um pouco de cada coisa. Exatamente. E esse isolamento, vivenciando com a sua família, né, com quem está com você, vem para mostrar que o filho não é só de um e a casa não é só de um, né? Não, não é hotel e não é a recreadora infantil. Então, são duas, pelo menos duas, três pessoas morando nessa casa. Todo mundo precisa colaborar, todo mundo precisa contribuir. Essa coisa do homem estar também fazendo home office, trancado no quarto, abre a porta do quarto e fala o que, que a gente vai jantar. E a mãe ficou lá tentando dar conta da casa, da criança, das demandas dela. Né? É de se pensar. Aproveita esse momento que esse rapaz aí não vai fugir tão cedo dessa casa para botar esse tipo de conversa em dia, né? E fazer esses ajustes. Exatamente. Fernanda comentando, aqui em casa todo mundo ajudando, todo mundo colaborando, todo mundo tem que fazer mesmo, cada um cuidando das suas coisinhas, né? Até onde pode Uhum. fazer. Eu coloquei agora no meu stories, agora há pouco, um pouquinho antes de começar a live, um post que eu vi super interessante, falando antes de ficar mandando tarefinha para essa mãe fazer com a criança, vai lá ver se não precisa varrer um chão, recolher um lixo, recolher uma roupa, dobrar, guardar, né? Porque, gente, as demandas da casa, e agora que todo mundo está ficando em casa, todo mundo percebe que aquele túnel invisível não existe. Que alguém precisa fazer as coisas do túnel invisível, da roupa que estava no chão e veio linda para o guarda-roupa de novo. Então todo mundo percebe agora como é que funciona esse túnel. Todo mundo precisa ajudar, Exatamente. E né? para as crianças isso é importantíssimo, Uhum. né? Então, assim, e tem uma outra coisa que eu gostaria de deixar como uma sugestão amorosa para nossa sanidade mental, é cuidado com o superestímulo, tanto para Sim. você quanto para as crianças, para quem é mãe, para quem é pai. A gente não Uhum. precisa estar o tempo todo fazendo alguma coisa. A própria Ocupado. rotina É isso. ela já é intensa de você trabalhar, de você cuidar da casa Sim. e de você dar conta. Então, assim, saia um pouco também desse lugar. Eu tenho que fazer o meu filho ou a minha filha ficar ali fazendo alguma coisa. Não, às vezes Uhum. hoje a Maria estava deitada lá na varanda, assim, levou uma almofada e um cobertor e falou que ia fazer um acampamento na varanda. Olha E lá. ficou lá deitada olhando para a varanda. Então, assim, é isso, gente. Serviços de casa não vai acabar nunca.
Não. Então, a gente não vai E que dar bom, conta em um né? único dia É. exatamente de fazer tudo. Então, assim, por que que a gente tem que também ficar nesse super estímulo? Não, agora então eu tenho que ler todos os livros, Uhum. tenho que assistir todas as séries. É. Que caracas, não, eu só quero ir ao banheiro dois Uhum. minutos em paz. Só isso que eu Uhum. quero. E aí a gente precisa perceber também, né, Rô, do quanto, e é aquilo que a gente tinha falado em algum momento, do quanto esse excesso de estímulo ou o momento de não fazer nada, a gente preenche com o celular, com a internet. Então, o tempo de não fazer nada, às vezes é preenchido com a internet, muito no sentido de ver o externo para não ver o interno. Ver o que está acontecendo no mundo, na vida das pessoas, com as pessoas, porque aí eu não preciso entrar em contato comigo, com os meus conteúdos, com as minhas emoções. Né? Então é um cuidado que a gente precisa ter. Presta atenção se você não está fazendo isso com você, preenchendo o seu silêncio, o seu ócio com rede social, com conteúdo, com internet, simplesmente para não lidar com isso. Tá? Travou minha câmera aqui. Não sei. Voltei. Será que as pessoas estão aí? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Será que a Robertinha vai conseguir voltar aqui também? Gente, é muita live, né? Muita demanda nessa internet. Ah, Ivan entrou. Ivan, você tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir agora? Roberta vai entrar. Ah, legal, Van, obrigada. Oiê! Ê! Eu falei assim que a gente falou tanto, né, de ficar assim no vazio, de falar do silêncio, que aí o Instagram cortou o seu som. Então vamos fazer uma live e não vamos falar nada na live. Fiquei no silêncio. Ficou no silêncio literalmente. Ah lá, mas acho que as pessoas estão voltando, Mas né? depois essa Ah, estão voltando. Volta, gente. Vem, gente, né? Depois essa live vem, ela vai ficar gente. disponível aqui no Instagram. Mas eu também coloco ela disponível no YouTube. E aí no YouTube, o meu marido é de TI, né, gente? As facilidades da vida moderna. E aí ele consegue unificar os dois vídeos e fazer um vídeo Ai, só. Não vai ficar com esse que corte, bom. Obrigada, tá? Douglas. É. Então, ele ajudou muito nesse sentido e foi um grande incentivador para eu criar o canal e começar a disponibilizar as lives lá. E eu ficava chateada mesmo. Às vezes eu fazia umas lives tão bacanas, com um conteúdo tão interessante, e durava 24 horas. Depois esse conteúdo se perdia. Aí eu comecei a salvar essas lives e disponibilizar no YouTube. Fica um repertório lá, né? TI, Anjos na Terra. É amor Legal. e ódio, né? Que a Anjos da gente Terra. vivencia com a galera de TI. Olha, tinha Muito um bem. comentário que a Van fez lá na outra live, né? Na Que outra ela lá. se sente culpada de não fazer nada. Que quando ela não Olha está só. fazendo nada, bate uma culpa. E Uhum, isso realmente é bem comum, assim. Eu tenho ouvido relatos, assim, nos meus atendimentos sobre esta culpa, por uhum, exemplo, quem é empreendedora, que neste momento, uhum, é, por conta deste isolamento, teve algum impacto já. E aí, uhum. sabe, ela está sem demanda, então vai algum momento vai sentar ali no sofá e se sente culpada por isso, né? Uhum, uhum, E assim, nós ficamos culpadas justamente porque tem um inconsciente coletivo que está o tempo todo dizendo que a gente tem que fazer alguma coisa, que a gente tem que ser produtivo, que a gente precisa estar sempre em uhum, movimento, né? E então uhum, isso nós precisamos individualizar isso que vem do coletivo e nos permitir em alguns momentos, sim, 5, 10, 15 minutos, enfim, assistir um filme uhum, de repente, uma coisa que eu não fazia e que agora eu vou fazer, sem culpa, uhum, porque todos nós merecemos e podemos sair um pouco desse estado ativo o tempo uhum. todo, né?
Uhum. E pensar, né? Isso é meu ou isso é do outro? Né? É o que a Fê comentou aqui. Tudo bem não ser produtivo o tempo todo. O mundo corporativo acaba trazendo essa necessidade, né? Impondo que a gente precisa produzir o tempo todo. Gente, tudo bem. Isso é seu ou isso é do outro? É uma demanda que você se sente culpado, você acha que tem alguém te julgando, né? Ou mesmo que esse julgamento seja seu, qual o problema do ócio? No ócio, no vazio, você vai encontrar você mesma. E talvez a Uhum. dificuldade seja nisso, em lidar consigo, com os próprios sentimentos, com as próprias emoções, né? Rô, para a gente ir caminhando aí para encerrar esse nosso bate-papo. Se deixar, a gente fica, né? A noite toda. Mas para Ai, passou gente, muito rápido. Eu pra quero, eu, gente, eu quero 2 horas de live. por mim eu fico. A gente faz um BBB aqui de live. Que dica que você daria para o pessoal que está sofrendo um pouco mais com esse isolamento social? Eu vou ser insistente no processo de aceitação da realidade. Aquele, aquele velho ditado, né? Aceita que dói menos. Serve muito para este momento que nós estamos vivendo, né? Não tente Uhum, ter controle da situação fora do seu lugar. Esteja no seu uhum, lugar. Faça aquilo que você tem para fazer de onde você está. Se é para ficar em casa e você pode, fique em uhum, casa. Se você precisa sair para trabalhar, saia para trabalhar, aceitando que tem uma realidade que nos fez sair do controle, da sensação de uhum, controle, né? Porque o controle é uhum, uma sensação. Então, a dica que eu dou é: aceite, diga sim para esta realidade, diga sim para o momento, uhum, porque uhum, é um processo transitório e nós precisamos transitar junto com este momento. Ficar no processo de negação vai gerar mais ansiedade, mais angústia, mais impotência, e isso uhum, vai desgastar, e aí os sintomas de ansiedade, de depressão, de melancolia, eles vão se intensificar e aí sim você vai uhum, sair do controle. uhum. É isso, é isso. Cuide das emoções, né? Olhe para si, não tenha medo do vazio, não tenha medo dos seus pensamentos, não queira preencher o momento em que você vai começar a lidar com seus pensamentos com conteúdo de internet ou com conteúdo de televisão. Lide com as suas emoções, escreva suas emoções, peça ajuda se for necessário. E isso vai ser fundamental. Cuidar da saúde emocional nesse período de quarentena, nessa pandemia, nessa situação que nunca antes aconteceu na humanidade, vai ser fundamental para que quando tudo isso acabar, você esteja bem, saudável e conseguindo também contribuir com a sanidade mental das pessoas que moram com você. Principalmente se você é mãe, se você tem criança, o seu controle emocional é que vai ajudar essa criança a se controlar emocionalmente também. E pode parecer que não, essas crianças estão aprendendo muito, 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 muito com a gente agora, tá? Muito mais do que na escola, aprendendo português, matemática, história, geografia, ciências. Ela está aprendendo a conviver, está aprendendo habilidade social. E isso é muito mais importante para o nosso convívio, né? Para o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, do que as matérias que são aprendidas na escola ou o que quer que seja. Eu quero finalizar aqui com um convite, Rô, para você também e para todo mundo que está aqui acompanhando a gente, que acompanhou a nossa live, para um grupo de desafio que eu tenho. De tempos em tempos eu abro inscrição desse grupo. É um grupo que dura 14 dias, então ele vai terminar. As pessoas vão ser excluídas desse grupo, mas todo mundo vai continuar tendo acesso aos áudios, livros, artigos, tudo que eu mando. E são desafios em que eu vou te convidar e vai caminhar desde um autoconhecimento, melhorar a sua rotina, a sua organização, vida social, relacionamento afetivo, relacionamento com a sua família de origem, com seus pais,
até caminhar aí para a linguagem do amor, vínculo com o seu filho, como ter mais paciência, como aprender a lidar com as birras, com os comportamentos desafiadores, por que que castigo não funciona, por que que brigar não funciona, bater não funciona, né? E ajudar, então, essa criança a ter mais controle emocional. Então, as inscrições estão abertas. Rô, te convido a participar também. Eu vou mandar depois o link, fica na bio, para as pessoas se inscreverem. E eu quero te agradecer muito por essa oportunidade, por estar aqui com você. Quando tudo isso acabar, eu faço questão da gente tomar um café juntas, para a gente conseguir trocar mais figurinhas aí, se abraçar, né? Trocar mais figurinhas do que tem acontecido em nossas vidas e em tantas situações aí que a vida nos levou, tá bom? Obrigada mesmo. Para quem não conhece, siga lá no perfil dela, Costurando Histórias de Mulheres, certo? Isso mesmo. Então, siga lá no perfil, que vale muito, muito a pena. É uma doçura imensa a forma com que a Roberta fala, a luz que ela traz e a tranquilidade que ela traz, sensatez. É o que o pessoal tinha falado na outra mesmo, é fada sensata, né? De tudo que ela traz, os conteúdos dela. Vale muito a pena. Eu também quero agradecer muito a oportunidade, o convite, e a oportunidade de falar e de levar o melhor que a gente tem para vocês que acompanharam. Obrigada, Ká. Um beijo. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo.